Capital de risco corporativo ou Corporate Venture Capital, o CVC. Quais os principais desafios para se implementar um projeto no qual empresas já estabelecidas arriscam seu capital, fazendo investimento em novas ideias, novos negócios ou startups? Qual a relação desse Corporate Venture Capital com a inovação? Quais são os passos para a definição de como, onde, quando e quanto investir em um projeto de CVC? Será que existe um modelo ideal a ser seguido? E quais são os principais aspectos jurídicos, culturais, econômicos envolvidos em todo esse ecossistema? Estas são algumas perguntas que a gente vai tentar responder hoje para vocês. Fique com a gente, se inscreva no canal, compartilhe, mande seus comentários e estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Cássio Spina. E a gente vai bater um bom papo aqui com o Cássio para entender um pouquinho desse ecossistema de startups no Brasil. Vamos entender sobre Corporate Venture Capital, o que é isso, quais as diferenças com os outros modelos de investimento, tá bom? Então fique com a gente, porque hoje vai ser mais uma aula aqui, tá bom? Tomamos um café? O Cássio é uma referência nacional quando falamos em investimento e inovação no Brasil. Ele empreende na área de tecnologia há mais de 25 anos e fundou sua primeira empresa aos 19 anos de idade. É investidor anjo e atualmente é advisor em fusões e aquisições, M&A, em Corporate Venture para grandes empresas e é Senior Director da Ace Cortex, uma consultoria de inovação. O Cássio é o fundador da Anjos do Brasil, uma das principais entidades responsáveis pelo fomento de investimento anjo no nosso país. Ele também colabora com grandes publicações do setor, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Exame PME, InfoExame, entre outras tantas. E é autor dos livros Investidor Anjo, Como Conseguir Investimentos para o Seu Negócio, Dicas e Segredos para Empreendedores, e acaba de lançar o livro Corporate Venture Capital, Como Exponencializar Sua Empresa através de investimentos em startups. Cássio, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Mais uma vez agradeço aí, Thiago, Márcio, estar conversando com vocês aqui, né? Acho que você já contou um pouquinho aí da minha jornada, né? Gosto sempre de destacar que eu fui empreendedor aí com muitos empreendedores, né? Surgi, né? Criei minha startup, não chamava assim naquela época, né? Mas não é tão diferente na área de software, né? Gostava de desenvolver software e tive essa oportunidade, digo, porque foi na realidade a oportunidade que surgiu a partir de uma demanda que eu recebi de uma outra empresa que precisava de um software que eu estava desenvolvendo. E a partir daí tive essa minha jornada empreendedora aí durante, né, quase 25 anos. E depois disso resolvi, né, depois de completar meu ciclo, né, todo como empreendedor, depois que eu vendi meu último negócio, comecei a investir, né, nos empreendedores, ajudar eles nisso. E aí uma coisa, como diz, puxa a outra, na verdade. E acabei sendo demandado também para atuar como advisor nessa área, como você já citou, de M&A, e também na área, ajudando grandes empresas a se conectarem nesse ecossistema, isso desde 2012, né? Eu digo sempre assim, né? O pessoal me pergunta, mas esse livro aqui, quanto tempo levou, né, caso você fazer? Eu falo, olha, depende. Para o conteúdo aí levou 10 anos, tá? Falei, a gestação foi 9 meses, que eu comecei em janeiro desse ano, né, e lançamos agora, um pouquinho mais de 9, foi final de janeiro, começo de fevereiro, e né, aí, novembro a gente está lançando ele, lançou ele aí oficialmente, né? Muito bom, Cássio. É realmente uma grande honra, alegria ter você aqui. Está enriquecendo bastante o debate no café. Então, eu queria começar com um brinde. Aqui a gente sempre começa fazendo um brindezinho, né? Porque um debate no café tem que ter um café ou outra bebida. Eu confesso que hoje aqui é refrigerante, mas um brindezinho aí para todos. E vamos Saúde aí a todos. Tchim, saúde, saúde. tchim-tchim. É isso aí.
E vamos começar aqui, eu queria aproveitar, começando com um gancho que você me deu, já na sua apresentação. Porque, assim, eu estou envolvido também com esse ecossistema de startups e a gente sempre encontra aí dificuldade para compreender termos. Já começa com a definição de startup. Aí você falou que você teve a sua startup, né? Não chamava assim? Eu cansei de conversar com pessoas hoje, todo mundo fala, eu tenho uma startup, eu fiz uma startup, a minha empresa é uma startup. Então, eu queria pedir para a gente dar um panorama, primeiro para quem está nos assistindo que não conhece bem os termos, que você ajudasse a gente a definir o que de fato é uma startup, quando a empresa de fato pode ser considerada uma startup, e aí os modelos de investimento também que existe muito nesse e são diferentes nesse mercado, e a gente fala de anjos, né? Não só ah, a Anjos do Brasil é uma excelente iniciativa, mas o que é o investidor anjo? E aí a gente tem as siglas. Aí começa VC, CVC e assim por diante. O VC, Venture Capital, o CVC, o Corporate Venture Capital. Se você puder dar para a gente umas definições de cada uma dessas coisas, só para quem está nos assistindo que ainda não conhece bem, entender, para aí depois a gente poder também aprofundar um pouco mais nisso. Claro, com prazer, né? Acho que é uma boa questão, né? Começando por essa questão da definição da startup, né? Que Isso. é uma discussão grande, viu, gente? Eu sei. Parece uma coisa, né, meio óbvia, mas não é. Então, se você tem dúvida assim do que é uma startup, do que não é, primeira coisa, eu gosto sempre de dizer, gente, não existe nenhuma definição absoluta, né? Até, por exemplo, uma das discussões que eu participei foi quando houve a criação do Marco Legal das Startups, Sim. né? E aí, para a lei, como é que a gente define? Eu falei, gente, para cá a gente tem que definir de forma objetiva, isso é uma lei, né? Então, aí foi escrito lá alguns critérios, né? Tempo de existência, enfim, até algumas pessoas questionaram, mas não é isso, mas passou um mês e deixa de ser. Fala, não, gente, isso é para lei, né? Vamos deixar claro isso. A lei precisa ser uma coisa objetiva para ter segurança jurídica, né? Mas para nós do mercado, né? O conceito de startup, né? O nome, né, vem obviamente de origem inglesa, né, do inglês. Startup é começar, né? Então, teoricamente, qualquer negócio que está começando poderia ser chamado de startup, até poderia, né? Mas na prática, esse termo acabou sendo muito utilizado, né, para empresas que têm algumas características que eu digo que meio que são, vamos dizer assim, né, consenso no mercado que definem o que é uma startup, né? Então, a gente diz sempre uma das características essenciais é a inovação, né? A gente aplica o termo startup para negócios que são inovadores, que tem uma diferenciação grande em relação ao que existe no mercado, né? E eu digo uma diferenciação não é só a gente falar um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, não. É algo realmente, né, inovador ou até transformador, certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto-chave, né, do que a gente usa da inovação de startup para, né, designar. E essa inovação, obviamente, né, não é só para ser diferente, no final é por que isso, né? Porque isso gera uma vantagem competitiva significativa, ou tem uma barreira de entrada para potenciais outros concorrentes. É algo que vai potencializar esse negócio para crescer e crescer muito rápido, né? Porque essa é uma segunda característica, aí já entrando, né, na definição da startup, do que a gente chama de escalabilidade, né? São negócios que podem crescer muito aceleradamente, né? Então, obviamente, são negócios que a gente fala, né? Aí vem do inglês também, que a gente chama de asset light, né? Quer dizer, negócio que não tem muitos ativos, né? O asset light é leve em ativos, né? Quer dizer, não exijam aí, né, infraestrutura física, por mais que as startups cresçam, muitas vezes tendo até bastante gente, né? Elas conseguem o seu crescimento ser exponencial em relação à necessidade, por exemplo, de pessoas ou de recursos, tá certo? Então, essa é uma segunda característica essencial, né? E a terceira característica também que é senso comum, é que atinja grandes mercados, né? São negócios que têm potencial, né? No mínimo a gente diz, por exemplo, no caso do Brasil, que já é um mercado razoável, mas no mínimo atingir o mercado nacional como um todo, né? Idealmente, né, ser um negócio com potencial até para ser internacionalizado, né? Sonho, obviamente, de qualquer empreendedor ou de investidor que investe em startup precisa ser um negócio que possa ser até global, tá certo? Então, enfim, resumidamente, eu diria que essas são as características comuns, né? E aí você vai encontrar, gente, eu garanto para vocês, existem várias definições, algumas até mais famosas, de autores, né, muito reconhecidos, enfim, que dão umas definições, mas eu garanto para vocês que vocês olharem, na média, acho que se você olhar se tem essas três características, dá para dizer, bom, isso é uma startup, né? Perfeito.
E quando a gente fala dessa parte de investimento, como que a gente diferencia o que que é o investidor anjo, o que que é o VC, o CVC? Sim. Ótima pergunta também, né? Faltou essa parte, foi bom você me lembrar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de, né, aí falando de conceito, entendido com startups, né? Startup, uma das coisas que ela muitas vezes necessita é de realmente capital, né? De recurso financeiro para poder, né, justamente desenvolver o seu negócio e crescer e escalar, né, esse negócio, como a gente já comentou. E aí você tem vários perfis de investidores, né? Falando do investidor anjo especificamente. O que é o investidor anjo? O investidor anjo é uma pessoa que investe com recursos próprios, né? Seus próprios recursos. Normalmente é um executivo ou até um empreendedor, um empresário, né? Já que tem uma carreira já bem sucedida, um profissional liberal, enfim, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Que tenha uma experiência, isso é importante, uma experiência profissional, né? Além de algum recurso financeiro que ele possa dispor para aplicar, né? Não precisa ser, não é multimilionário, às vezes pensa investidor anjo é aquele cara multimilionário, não. Claro que ele precisa ter. Né? A gente fala assim, olha, o investidor anjo tipicamente investe por startup individualmente 10, 20, 30, às vezes um pouco mais, 50 mil reais, dependendo do investidor, né? E vai investir umas duas, três por ano, quer dizer, então ele vai ter que ter aí, em média, 40, 50, até uns 100 mil reais por ano para alocar. Isso nunca deve representar mais do que 5, 10% do patrimônio ou da renda dele. Né? Então, normalmente, a pessoa que tem, claro, algum patrimônio, que já tem alguma carreira bem sucedida, mas mais importante que o dinheiro é justamente a experiência, o conhecimento, a rede de relacionamento, que é o que faz a diferença para esse empreendedor. Todo esse valor agregado que vai ajudar o empreendedor a evitar de cometer erros já sabidos, né, ou erros que ele já Uhum. tenha passado, né, cometer essas falhas. A gente fala muito, startup pode falhar, pode errar, falo, pode, claro, coisas novas, não aquilo que já é conhecido, né? Então esse investidor, o anjo, né, o conceito anjo vem do anjo da guarda, aquele anjo protetor, né? Não é o anjo de ser bonzinho, nada disso, né? Muitas vezes tem gente que pensa, até eu faço uma brincadeira, eu falo que a gente é anjo, mas não é santo, a gente não faz milagre. Né? E aí, falando já do Corporate Venture Capital, né, já dando um salto um pouquinho, né, que tem uma similaridade em alguns conceitos, como vocês vão observar, o Corporate Venture Capital já é um investimento feito por empresas, normalmente médias e grandes empresas, né, que estão buscando inovar, né, uma forma de até ajudar essa empresa, no final, claro que tem um objetivo até além do capital financeiro, né, porque o investidor anjo, como outros investidores, os fundos de Venture Capital, né, e por aí vai, o objetivo normalmente é o retorno financeiro, né? Ele investe, aporta e tem retorno financeiro. Claro que tem outros retornos, eu falo sempre tem o aprendizado, tem, enfim, né? Mas no final o retorno é financeiro, basicamente. O Corporate Venture Capital não, ele já tem um retorno que ele quer um objetivo estratégico, né? Então pode ser vai investir naquela startup porque ela está inovando no negócio, que se der certo, aquilo pode, né, eventualmente virar, posso fazer uma parceria, contratar ela ou fazer uma parceria para vender esse produto para os seus clientes. E aí entra o valor agregado da corporate, né, da corporação, da empresa, que né, primeiro, o know-how que ela tem, às vezes, do segmento, do setor, enfim, todo o conhecimento acumulado que essa empresa tem. Segundo, tem o capital, os recursos, não só às vezes capital financeiro, mas os recursos todos que ela tem. E o terceiro, né, é o acesso ao mercado. Normalmente, essas empresas são empresas ou líderes, ou têm uma presença muito forte do segmento que ela atua, e ela pode potencializar essa startup ajudando ela a entrar nesse mercado que ela já atua. Né? Então, esses são alguns dos valores agregados que ela busca ter. Então, falei, o Corporate Venture Capital, acho que se diferencia nesses dois aspectos. O aspecto do objetivo, né, que, claro, quer ter retorno financeiro, assim, no sentido do próprio investimento em si, lógico, né, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo, muitas vezes, ou no mínimo igual, é o retorno estratégico, do que aquilo pode ajudar essa empresa a ela inovar o seu próprio negócio, entendeu? E o que ela pode agregar também para esse empreendedor. Perfeito. Legal. Então, o investidor anjo, a gente está falando de uma pessoa física, e quando a Isso. gente vai para Venture Capital ou Corporate Venture Capital, já estamos falando de pessoa jurídica. Os Venture Capital seriam uma entidade mais financeira? Podemos definir assim, Cássio? Eu não sei. Sim, sim, constância. Que São fundos, são gestores de Fundos, né? fundos, né? gestores de fundos, basicamente. Isso, E depois os Corporate Venture Capital, que já seriam então grandes empresas, grandes nomes, já super sedimentadas, que vão olhar para o mercado, identificar oportunidades e trazer e trabalhar com startups ou com novas ideias, né? Não sei se necessariamente precisa ser só com startup. Normalmente né?
Mas às vezes tem ali uma ideia que pode estar no ar e de repente esse CVC poderia trabalhar também, não? Sim, aí a gente fala que é uma outra modalidade, né? A gente fala que é que está associado a CVC, inclusive, né, no meu livro eu englobo também, que é o que a gente chama do CVB, né? Que é o Corporate Venture Building, né? Então, que em vez de você pegar um negócio que já está pronto, ou pronto de um sentido, já está rodando, né? Uma startup, você fala, olha, puxa, tem uma oportunidade aqui de construir algo, né? Por isso o building, né? Building de construir, de construir. Então, eu vou desenvolver um negócio que não existe ainda, né, uma corporação sendo a sponsor, mas dentro de uma modalidade, né, ou dentro da metodologia e do processo que uma startup faz, né? Diferentemente, por exemplo, muitas empresas às vezes criam unidades de negócio, né? Ou criam as famosas spin-offs, ela constrói um novo negócio e depois separa da sua empresa mãe. O Perfeito. Corporate Venture Building já é um modelo que já associa mais ao espírito e o modelo de startup. Tem um empreendedor também, você traz empreendedor, mas como você falou, ainda está na fase da ideia. Então, eu vou Tá bem. construir do zero aquele negócio. E Cássio, já que você falou do livro, vamos trazer um spoiler aqui, né? A gente fala hoje de startup, unicórnio, né? Que está super na moda. Ah, essa empresa virou um unicórnio, aquela empresa virou um unicórnio. Mas, como você mesmo falou, né? Você tem 25 anos de experiência, já, né? Foi empreender lá com seus 19 anos de idade. Eu imagino que existe uma história, existem ondas, né, como você cita no livro, sobre esse movimento dos corporate venture capitals, né, ao longo aí dos últimos anos. Você pode contar um pouco para a gente como é que funciona isso? Quais são essas etapas? Claro, claro, com certeza, né? Então, Corporate Venture Capital é um assunto até que é, entre aspas, relativamente novo, eu digo entre aspas novamente, porque até no livro eu cito um caso aí que é na literatura, né? Encontrei na literatura falando de umas primeiras iniciativas que tem o conceito, não chamava assim, não tinha esse nome, né, de Corporate Venture Capital, mas que usa o mesmo racional, que foi a Dupont, né, uma empresa conhecida, né, ainda hoje existente, uma empresa centenária, enfim, no começo do século XX, né, lá para o começo dos anos 1900 e pouco, viu uma startup, que não chamava startup, obviamente, né, naquela época também, mas uma empresa nascente que poderia ter um potencial de virar um grande consumidor dos seus produtos, que a Dupont fazia, que é uma das estratégias de corporate venture capital, né, de fomentar a demanda dos seus próprios produtos, né? Então, você investe num potencial cliente seu para ele crescer e vai consumir mais seu produto. É uma startup chamada, na época, GM. Acho que GM todo mundo conhece, General Motors, né? Uma startup. Uma startup, só GM. Startup, né? Na época era uma startup lá, né? Estava começando, entendeu? Então, eles fizeram um investimento justamente que eles viram o potencial, pô, a indústria automobilística estava começando a se desenvolver no mundo, né? E falaram, pô, vamos investir aqui porque esses caras crescendo, eles vão consumir um monte de produtos meus, né? E é um case de sucesso, então bastante antigo, né? Normalmente não chamava isso, não tinha nenhuma estratégia, não tinha nada, foi muito mais, né? Vamos chamar assim, aquele lá, uma oportunidade. Mas, enfim, agora falando das ondas em si, né? Obviamente que isso são casos pontuais, né? Naquela época, enfim. O Corporate Venture Capital começou a surgir mais estruturado, como uma estratégia corporativa mesmo, isso na década de 60 também é bastante tempo, né? Como eu falei, não é um assunto tão novo, por mais que pareça, Nada. se seja novo para muita gente, né? Houve essa iniciativa de algumas empresas naquela época, né? Foi a chamada primeira onda do Corporate Venture Capital, de várias empresas olhando, né? Esse mercado nascente de empresas também, não se chamava startups, empresas de tecnologia que começaram a surgir na década de 60, né? No Vale do Silício, quando começou a surgir o Vale do Silício, enfim, tudo mais e resolveram, né, estar investindo, ajudando, né, crescimento. É claro que assim, né, por que a gente fala que é uma onda, né? Foi uma onda porque ela começou com esse movimento, as empresas foram fazendo, mas acabou, né, vamos dizer assim, se encerrando, não totalmente, em alguns casos muito sucesso, infelizmente vários não tiveram sucesso no seu processo, mas tiveram muitas lições aprendidas, né? O que dá certo fazer com a Corporate Venture Capital é aquilo que não dá certo, né? E isso acaba acontecendo esses movimentos aí durante, né? Hoje a gente fala que a gente tá, né, também novamente, né? Muitos pesquisadores falam que a gente já está na quarta, talvez até na quinta onda do Corporate Venture Capital, né? E seguem muito algumas ondas de inovação, né? Que a gente sabe que também a inovação ela passa por seus ciclos, né? Então a gente teve a onda, né?
como a gente falou do Vale do Silício, no começo dos semicondutores, né? Depois a gente teve a onda do advento da microcomputação, né? Os microcomputadores, com as décadas de 80. Depois a gente teve a onda da internet, né? Na década de 90. E tudo isso, né? Depois teve o estouro da bolha, né? Da internet, não é isso? E isso acabou gerando essas ondas de alguma forma, mas todas elas eu acho que são importantes a gente compreender, como eu falei, para ter as lições aprendidas, né, das boas práticas, né, como eu sempre digo, né, cito no livro, não existe fórmula única para a corporate venture capital, porque cada corporação tem sua cultura, seu modelo, sua estratégia, sua forma de agir, então você tem que sempre ter muito personalizado, mas existem pontos em comum, como eu falei, as boas práticas, que são importantes, né, todas conhecerem e buscarem aplicar para, como eu falei, não, né, não repetirem aquilo que deu errado, né, e sim, né, buscarem sempre ter um nível de acerto maior, né, como houveram corporações que sim, passaram essas ondas e continuaram com essa estratégia de corporate venture capital. No livro, por exemplo, um dos cases que eu coloco lá é o case da Intel Capital, né, que é um case super interessante, começou aí, né, também no final da década de 90, ali, né, na época da internet, e passou a onda, né? Conseguiu, né? passar o momento da quebra, né? Quando houve o estouro da bolha, e continuou fazendo isso durante muitos anos, né? Continua até hoje, então a Capital é um grande investidor global aí de investimentos. E novamente também, né, entendendo, né, quais são os desafios e como conseguir criar um modelo sustentável, né, de CVC. A Intel, inclusive, que de novo, eu vou fazendo spoiler aqui, hein, Cássio? Vamos lá, Você vai me vamos lá. freando se não Não, por puder, hein? favor. Mas a Mas as Intel que pessoas ficou não vão comprar o 10. livro assim, ó. Mas é que o O Cássio importante não é traz comprar, o muito. importante é O livro aprender. o livro é espetacular. O livro é Obrigado. espetacular. Por isso que eu estou falando. Você traz o exemplo, eu acho que é muito legal. A Intel que fica 10 trimestres sem dar lucro, correto? E Exatamente. depois acaba fazendo valer todo o investimento, mesmo depois de tudo isso, acerta o investimento e faz valer, faz todo esse trabalho, né? E esse período de seca, né? Vamos chamar assim. Exatamente. Acho que essa é uma das lições aprendidas fundamentais, né? Porque assim, o mundo da corporativo, né? A gente, todo mundo que vive esse mundo conhece, mas quem não vive também deve conhecer um pouco. Ele vive muito os resultados, né, mais imediatos, né? Então é o quarto, né? O trimestre, quando fechou o resultado do trimestre, né? Resultado do ano, né? Quando fechou o ano, né? O horizonte muitas vezes é isso. Quando uma empresa olha mais que um ano, 2 anos, 3 anos, né, já é uma coisa não comum. E quando a gente fala de corporate venture capital, o horizonte, a gente está falando de horizonte de 8, 10 anos, né? E existe, né, o que a gente chama da curva J, né? Por que curva J, né? Pelo desenho do J, né? Que assim, os resultados iniciais sempre são negativos. Por quê? Porque a gente sabe que na estratégia de inovação, de investimento em inovação, tem uma incerteza que você sabe que algumas coisas não vão dar certo, né? E o que eu sempre digo, né? O que vai não dar certo vai acontecer logo, né? Você vai logo descobrir que não deu certo. E o que dá certo demora, né? Os resultados demoram para vir, né? Então, por isso que a curva J acontece, porque primeiro você vai ter, né, tudo que aquilo deu errado vai aparecer primeiro para depois dar certo. E é essa resiliência das corporações de terem essa visão de que, puxa, vamos ter que, né, ter paciência, saber que os primeiros estados, como você citou, lembrou bem do que eu cito no livro, desse resultado até, que é 10 trimestres para uma empresa, né? Estamos falando aí de 2 anos e meio praticamente, certo? É um horizonte muito longo, muitas vezes, para muita empresa, né? Ele tendo resultado negativo durante todo esse período, mas ela tinha visão, tinha consistência, falou, não, faz parte, não estou preocupada, vamos continuar com a nossa estratégia, teve, né, perseverança de continuar com a estratégia, e depois colheu frutos muito positivos, né? Então, sem dúvida nenhuma, lição aí, que eu digo assim, né, para quem não conhece esse mundo, e é normal que as corporações não conheçam, né, afinal não é o mundo delas, muitas delas, infelizmente, acabam entrando, né, tentando entrar, ou, né, começam a fazer seus primeiros investimentos, aí começa, né, primeiro, né, os erros aparecem primeiro, aí começa a dar errado 1, 2, 3, a turma, para com isso, gente, não querendo mais perder dinheiro, então esse negócio vai dar errado. E não é verdade, né? A verdade é que ela não entendeu como é que funciona a dinâmica mecânica desse nosso modelo.
Isso é interessante. Eu costumo falar que no mundo corporativo, e eu já cansei de ouvir isso de executivos aí, e o Thiago sabe muito bem, está nesse mundo, que você quer fazer um executivo chacoalhar na cadeira e ter um calafrio, falar que algo vai demorar para dar resultado, né? Porque todo mundo sempre busca fórmulas mágicas para ter resultado rápido, né? E talvez, muitas vezes, esse caminho das empresas irem para a estratégia de CVC vai, às vezes é buscando, de fato, algum resultado rápido, e aí a gente tem vários exemplos, né? Você traz no livro alguns exemplos também de que não deram certo. Agora, se a gente trouxer um pouquinho isso para a realidade do Brasil, você dá para a gente um panorama aqui do Brasil, é, que fundos que tem, que fundos não, que empresas que vêm investindo em CVC, a gente tem alguns bons exemplos aqui no Brasil, a gente já teve caso de ciclo completo, assim, que deu certo, que fez, montou e foi até o final, não teve ainda, enfim, como que está um pouco esse cenário aqui no nosso país? Não, perfeito. Acho que assim, eu falei, o Brasil ele também tem casos históricos, né, de corporate venture capital, alguns muito bem sucedidos, né? Eu posso citar um que eu acho que eu comento no livro, né? Votorantim investiu numa empresa e teve uma venda dessa empresa com um retorno financeiro gigantesco, além do retorno estratégico, né, gerado nela. Então, um exemplo isso nos anos 2000, aí 2007, 2008, eu não sei lembrar exatamente a data, mas mais ou menos por isso, né? Então, um exemplo até relativamente antigo. Agora, esse é um movimento muito mais, assim, em termos de crescimento, muito recente, né? A gente tem visto uma expansão, talvez nos últimos 2, 3 anos, até um pouco impulsionado pela pandemia, né? Que as empresas perceberam que elas precisavam inovar os seus negócios, né? Então, tem todo o movimento da transformação digital, né, associado a isso, e isso, essa pressão, de certa forma, estimulou elas a falar, bom, precisamos, né, começar a olhar para isso, começar a investir nesses negócios. Então, eu diria assim, o volume, né, o número de empresas atuantes nisso tem crescido mais recentemente. Temos aí empresas que têm uma experiência já maior, né? Por exemplo, cito aí o Bradesco, por exemplo, ele criou o braço, o programa, era um programa amplo chamado InovaBra, e dentro desse programa de inovação aberta, de inovação relacionada, né, com todo esse ecossistema, e criou um braço chamado InovaBra Ventures, que é o braço de corporate venture capital deles, investindo aí, já investiu, né, acho que mais de 400 milhões de reais, Ó, também com a visão de consistência, né, e já está colhendo seus primeiros frutos aí, né? Anunciaram aí recentemente umas investidas dela, que acabou de fazer um IPO, né, lá na Bolsa dos Estados Unidos, quer dizer, então você vê que já começam a ter resultados interessantes acontecendo aí, tá certo? Nesse sentido, né? Tem o caso do próprio BTG Pactual também, que criou um programa chamado Boost Lab, e aí também já teve uma transação de uma empresa aí que ele multiplicou, acho que por 3 vezes o seu investimento, para aí, não sei exatamente o número, mas enfim, uma ordem de grandeza grande de resultado que teve nesse processo. Então, por aí vai. Então, a gente vê assim que, sim, é um movimento que está se expandindo, ainda em termos de volume, ainda, eu diria que está só mais recentemente crescendo, né? Mas tem um potencial gigantesco de expansão, porque, novamente, é uma estratégia que, quando você olha, né, globalmente, ela sim traz resultados muito significativos para aqueles que, vamos dizer, se dedicam a fazer de uma forma estruturada, uma forma bem planejada, né? Saindo desse, vamos chamar assim, desse conceito aí de resultado de curto prazo somente, né? Mas sim tendo uma visão já que isso pode trazer resultados que vão demorar, mas que podem ser muito significativos e podem ajudar muito a empresa na sua inovação. um exemplo a própria Dupont, apesar de ser de quase 100 anos atrás, né? É Sim. visionário, então é sempre pensar em longo prazo. Acho que CVC é longo prazo, não é curto prazo. Você pode até ter coisas de curtíssimo prazo que você tem que resolver de alguma maneira, mas é olhar sempre para longo prazo, né? Existe uma estratégia até também, que eu coloco no livro, tem gente que separa, né? E realmente, né, tecnicamente falando, seria separado, mas eu cito também porque eu acho que é importante, que é uma estratégia de M&A, de aquisições, né? Que essa é uma, por exemplo, se a empresa fala, eu preciso, por exemplo, implementar algo muito rápido na empresa e algo que já, vamos dizer assim, já está mais consolidado, não é aquela inovação que ainda está na sua fase inicial, é uma inovação que já está mais, vamos dizer, consolidada, só que para a empresa ainda ela não incorporou para ela. Aí talvez a melhor estratégia dela
é fazer uma aquisição mesmo, chegar e falar, deixa eu comprar uma empresa, já, mas aí é uma empresa já mais madura, né? Uma startup, vamos dizer, que já passou essa fase inicial. A gente usa até o termo scale up, né? Aquela que está É, na fase escalar, né? E aí sim vamos fazer uma compra, comprar essa empresa, incorporar ela para poder. Aí sim eu vou poder colher resultados de curto prazo, né? Mas, obviamente, tudo isso tem todo um modelamento estratégico que você tem que fazer, para entender quais são os desafios que a empresa tem, e a partir disso você vai conseguir definir e tomar as decisões, e muitas vezes até fazendo uma combinação, falando, olha, para esse negócio que eu preciso, que é curto prazo, eu faço M&A. Para esse negócio que eu ainda está na fase inicial, eu faço CVC. Para esse negócio que não existe e não tem, vamos fazer CVB, entendeu? Então, são todas ferramentas que fazem parte de uma estratégia maior para você conseguir, né, com a sua empresa, né, tanto se expandir, crescer ela, quanto também, muitas vezes, se defender, né, de potenciais futuros, né, disruptores do seu negócio, né? Um caso que é bastante conhecido para quem está no nosso mercado, não sei se é conhecido para todo mundo, né? Acho que todo mundo conhece dois nomes muito famosos, né? Blockbuster e Netflix, né? esse aqui é fantástico. Case bem clássico para quem está no mundo de inovação, para quem está fora, talvez saiba, bom, sabe que o Blockbuster era líder e sumiu, Netflix dominou o mercado, né? Mas talvez nem todo mundo saiba que a Blockbuster podia ter comprado a Netflix lá atrás, lá no Baratinho. comecinho. Parece o valor Baratinho. de hoje baratinho. Valores de Para nós hoje. muito barato, mas assim, para Sim, aquela alguns Netflix bilhões, vale mas hoje, sim. E eles, né, deixaram passar, como a gente diz, né? Porque acharam que essa empresa aqui, meio que tipo, não vai ser, não vai ter, não vai acontecer, né? Tipo, relevar o que ela podia acontecer. E olha o que aconteceu, né? pois é. Então, eu falei, às vezes até o pessoal, quem está no mercado até cansa de ouvir esse caso, mas esse, assim, eu li outro dia aqui um estudo de casos, tem uns 50 casos iguais a esse, gente. Tá? A gente vai falar esse porque esse é famoso, eu conheci, todo mundo conhece as empresas, mas tem N casos iguais a esse, em que corporações acabaram, não sei se o termo é menosprezando, subestimando, talvez seja melhor, enfim, potenciais inovações que poderiam, né, futuramente, no futuro delas, resultarem. Olhando agora, né, pelo retrovisor é fácil de olhar, né? Agora é fácil, né? Óbvio, né? Agora, lá atrás, vou dizer assim, não vamos culpar os executivos. Na época, a gente fez um assim pequeno, nós somos gigantes, líderes de mercado, mas o mais importante nesses momentos é você tomar cuidado para você não subestimar quem pode ser amanhã o futuro cara que vai dominar. E aí, se você tem a estratégia correta, né, e também não era só porque é a Netflix especificamente, então isso é importante ficar claro, né? Não vai ficar com corporação esperando aparecer a Netflix, né? Também já vi muita corporação isso. Não, esse não serve, você vai perder, pode ter certeza. Porque como existiu a Netflix, deve ter passado mais umas 50 pela Blockbuster. Sim. Então você não vai saber qual que delas vai ser a Netflix. Então por isso que tem que ter estratégia, tem que ter consistência de execução. Vai passar 50. Então você vai ter que talvez olhar e investir em 50, para que uma dessas talvez que fosse virar Netflix, você está dentro dela, entendeu? Então, também cuidado, eu tomo esses cuidados de alertar isso para não ficar com alguns mitos na cabeça que podem depois induzir a decisões assim equivocadas. A famosa diversidade, né? Não Você tem deixar que ter portfólio, né? todos Esse os tipo de coisa, ovos numa inovação cesta sem só. portfólio Portfólio. falha na certa. Perfeito. E, Cássio, tem algum setor específico no Brasil que hoje está mais desenvolvido nessa frente de CVCs? Ou é Olha, tudo muito parecido, indústria, é, serviço, então, comércio? assim, eu acho que assim, a gente fez até uma pesquisa relativamente recente, procurando tentar mapear um pouco isso, é bem diversificado. Claro que tem alguns setores que têm um pouco mais, vamos dizer assim, estão um pouco mais desenvolvidos. Setor financeiro, né? O Brasil, o setor financeiro sempre foi muito ligado à inovação, né? O setor E é onde está o bancário, né? dinheiro, né? É, exatamente. E então eles têm aí, né? Como eu citei dois casos até, né? Meio aleatoriamente, mas enfim, né? Bradesco e BTG, né? Mas tem vários outros, não são só eles, né? Do setor financeiro que atuam. Mas, assim, você pega mesmo na área industrial, no livro a gente tem o caso da CSN também, você vê, né? Indústria siderúrgica, indústria de mineração, logística,
né, fazendo muito ativamente um trabalho fantástico de corporate venture capital, muito estruturado, muito bem montado, né? Então, e por aí vai. Temos o caso da Cirela também, que é um caso de uma incorporadora imobiliária fazendo coisas super bacanas nessa área também, se desenvolvendo super bem nessa área, e por aí vai, né? O livro que eu falei, a gente tem vários estudos de caso que já citam, né? Vários exemplos do que a gente faz aqui no Brasil, né? E em setores bem variados, porque no final do dia, eu acho que, né, toda empresa precisa se inovar, né? A inovação ela é uma coisa que, né, eu digo assim, né, é mais ou menos, não sei se é uma analogia boa, mas fala como que é a pandemia, ela não discrimina ninguém, entendeu? Então, todo mundo tem que se preparar porque, né, vai vir coisa por aí, garanto para vocês. E, Cássio, eu tive no... Márcio, te interrompi, vai lá. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu tive num evento em Sevilha, na Espanha, e escutando uma palestra também, né, de inovação, um evento de inovação, e eu escutei, né, muito do que a gente está falando aqui e um pouco daquilo. Ah, muitas empresas estão pensando em criar o seu CVC, chegam para o CFO, né, chega lá para o diretor financeiro, vice-presidente financeiro e fala: monta para mim aqui um CVC, dá uma olhada nas minhas startups, compra umas que você acha que são boas, e vamos em frente, né? Não, né? Justamente o que eu escutei foi não, não é por aí. De preferência, você acabou de comentar, né? Que de preferência que quem esteja trabalhando nessa área tenha sido anjo, né, de repente, ou tenha trabalhado com inovação, que tenha uma certa experiência nesse setor, é muito importante para construir isso. Queria ouvir tua opinião e queria saber um pouco se é isso mesmo e se existe um passo a passo que as empresas que querem criar um CVC deveriam seguir. Não, perfeito, acho que o ponto fundamental que você colocou, né? Muitas empresas fazem exatamente como você falou, né? Chama alguém lá, seja o CFO, ou às vezes até tem um diretor de inovação, enfim, seja quem for na empresa, e fala, tem uma startup, você investe aí. Bom, como você citou, né? Acho que tem vários. A probabilidade disso dar errado é extremamente elevada por vários motivos. E não é individual, nada por causa se você for diretor de inovação, nada disso. É por questões, né, que são intrínsecas ao modelo de CVC. Né? Começa por visão, foco e dedicação. O que eu quero dizer com isso? Né? Como a gente já comentou, CVC é uma estratégia de longo prazo. Os executivos da empresa, né, o Márcio citou bem, sempre olham curto prazo porque isso é a meta deles, isso é o. Né, e realmente eles estão ali para fazer a empresa. Né, se você for falar, não vou olhar mais nada financeiro agora, só vou olhar CVC, vou olhar para aqui 5 anos, bom, a empresa, né, talvez em não sei quanto tempo vai sobreviver, né? Vai parar de pagar todo mundo, vai parar de. Né, o que vai acontecer? Não pode, né? Ele tem que tocar o dia a dia. Então são coisas incompatíveis, né? Porque aquela história, né, é famosa, o urgente toma conta do importante, né? Então toma o lugar do importante. Então não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa é isso. Enfim, essas ondas, se você pegar as histórias todas que você vai, né, pesquisar e do que deu errado, esse foi uma causa típica por que deu errado essa estratégia. Porque, no final do dia, né, o que é urgente no dia a dia, a pessoa vai deixar em segundo plano aquilo que é importante. Segundo ponto, né, que você colocou bem, esse é um ecossistema e exige um conhecimento, um know-how muito específico, né? Da mesma forma que o CFO é um cara que tem que conhecer muita parte financeira, enfim, tal. Quando a gente fala disso, não que o financeiro não seja importante, ele tem um lado importante, mas tem muitos outros aspectos que são até mais relevantes que este. Então, precisa ter um entendimento, um conhecimento, uma experiência acumulada muito grande para que você sim consiga. E terceiro ponto aí, poderia continuar citando aqui, mas vou parar no terceiro, relacionamento. Né? E relacionamento associado à reputação. E aí tem um ponto importante que muitas corporações erram, que muitas vezes falam, bom, eu sou a líder do meu mercado, né? Então vou ter uma reputação excelente, né? Meus clientes, meus parceiros, meus fornecedores, né? Me admiram. E ele acha que isso automaticamente já habilita ele até atrair as melhores startups. Esse é um grande erro. Né? Inclusive, eu digo esse grande erro que eu aprendi ouvindo de um gestor de um CVC europeu,
falando isso, né? Nós éramos líderes no nosso mercado, nós fizemos um lançamento fantástico no CVC, achando que no dia seguinte, né, os empreendedores iam bater na nossa porta. E descobrimos que não, a gente tinha que sair correndo atrás deles e eles saíram fugindo da gente, literalmente. Não queria ouvir falar da gente. Por quê? Porque a imagem que a corporação tem tipicamente, independe da qual a corporação, não era aquela especificamente, todas. A corporação é lenta, é burocrático, vai querer tomar o controle do meu negócio, vai travar meu crescimento, vai travar minha saída, né? Enfim, né? Isso para o empreendedor que está naquela jornada, ele não quer, entendeu? Então, construir essa reputação, cara, é anos de relacionamento que você tem que construir para que ele veja em você valor, né, a ser agregado e não valor a ser destruído, tá? Então, é muito importante que a corporação tenha entendimento disso. Não adianta ela querer achar que o dia seguinte ela vai estar lá. Claro, tem atalhos, tem caminhos, tem. Você pode, né, construir relacionamento com, ou estar junto com quem já tem relacionamentos, e por aí vai. Aí não vou, obviamente, discorrer, porque o nosso tempo aqui não dá para detalhar tudo isso, né? E aí, entrando nessa pergunta do passo a passo, né? Acho que também, novamente, uma forma muito sintética, sumária, porque não é um processo simples, já adianta, é um processo complexo que demanda muito esforço, muita dedicação e investimento, né? Obviamente. Mas, basicamente, bem resumidamente, a primeira coisa, realmente, você tem que, idealmente, definir qual que é a sua estratégia de inovação, né? O que a empresa espera? Qual o resultado que ela quer? Qual a visão dela de longo prazo? Entendeu? Né? A partir daí, e também não adianta só vir de dentro para fora, também tem que vir de fora para dentro. Então, fazer um bom trabalho de pesquisa, de research, né, e de mercado, e não só mercado, né? E também outra coisa que as empresas erram muito, né? Às vezes elas vêm só o mercado local, só vê que está ao seu redor. Nós vivemos num mundo globalizado. Tem que olhar para fora, gente. Mesmo que a sua empresa não seja uma empresa internacional, nada impede que alguém de fora venha aqui entrar no nosso mercado, né? Hoje em dia o mundo ele tem algumas barreiras, mas não são muitas, né? Então tem que olhar isso muito bem. Depois isso muito bem visto, vislumbrado, né, e validado, aí a gente vai definir o que a gente chama de tese de investimento, que é com base nessa estratégia de inovação, ok, no que eu vou querer investir, por que eu vou querer investir, como eu vou querer investir, entendeu? Que recurso eu precisar, qual que é o modelo, aí tem uma série de itens que tem que ser, né, estruturados, bem desenhados, bem fundamentados. Para aí você pensar e partir para ir para o mercado, né? Realmente aí você está preparado, né? Claro, desculpa, ainda está faltando uma etapa fundamental, que é estruturar o seu CVC, né? Como eu falei, não adianta querer estruturar usando o time que você já tem. Pega o CFO, pega o diretor de inovação, vamos fazer aqui dentro de casa. Receita para dar errado. Mas se você quer fazer dentro de casa, crie sua área de CVC, né? Como eu citei, por exemplo, o outro case tem no livro, por exemplo, a Qualcomm, né? A Qualcomm tem o braço Qualcomm Ventures, né? Como a Intel tem a Intel Capital, que é o quê? Quase como uma gestora, né, dedicada à Qualcomm, mas independente, tem um time próprio focado só em fazer isso. Ou você vai ter que trazer alguém, um parceiro, para fazer isso para você. Não adianta você querer misturar o seu dia a dia. E aí, uma vez tudo isso feito, aí que você pode pensar em mercado e começar a fazer seu CVC. Mas aí tem, assim, mais coisa para fazer. Tem que também preparar a cultura da empresa, porque falar, eu vou querer gerar sinergia estratégica com a empresa. Tá, mas os seus executivos, ou mesmo os colaboradores em geral da empresa, sabem se relacionar com uma startup? Está na meta deles? Está no objetivo deles? Senão também não adianta, não funciona, entendeu? Então, muita empresa também faz isso. Não, legal aquela startup, vou lá e vou investir nela, aí vou trazer aqui para vender os produtos dela, ou vice-versa, vou dar umas produtos para ela vender. Mas, gente, pergunta que eu faço: o seu time de vendas está na meta deles vender aquele produto da startup? Porque se não tiver, eles vão vender o que eles estão acostumados a vender. Isso é um esforço adicional. E por aí vai, tá, gente? Então, assim, novamente, tá? Isso aqui para poder, né, contar tudo isso, né? E não é porque eu estou querendo vender livro, nada disso, não. O livro surgiu porque, assim, até um dos motivos que ele surgiu é que eu percebi isso. Gente, não dá para numa conversa explicar tudo isso, né? É realmente, assim, um processo que você precisa estar preparado para poder fazer e dar certo, entendeu? Então, né, tem que estudar, tem que realmente se dedicar, né, tem que ter enfim, uma especialização e um foco muito grande. E aí sim, garanto para você, se fizer tudo isso, né, a gente tem vários casos de sucesso, né, que de resultados assim fantásticos, né? Um dos cases que eu tenho no livro é o case da Naspers, né?
para quem não conhece, pô, é uma empresa, eu sempre cito, né? Empresa também centenária, né? Então, empresa, entre aspas, tradicional. Não é empresa de Estados Unidos nem Europa, é empresa da África do Sul, né? Empresa de país de desenvolvimento como o Brasil, uma empresa que é um setor tradicional de mídia, né? TV, rádio, jornal, essas coisas. E eles tiveram uma visão, né? Também com o surgimento da internet, eles viram, pô, a internet vai revolucionar o nosso setor. Se a gente não fizer nada, nós vamos ser engolidos, né? E aí eles viram isso e falaram, não, peraí, então vamos investir na internet. E foram fazer isso, criaram uma estratégia e falaram, só que a África do Sul não tem muita coisa, tem que olhar para fora. Criaram uma estratégia global, saíram investindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, né, talvez não conheça o nome Naspers, mas vou conhecer algumas investidas dela. A mais famosa, eu diria hoje, é o iFood, que pertence ao grupo Movile, que pertence ao grupo Naspers, né? Então, casos de baita sucesso. Também tiveram muitos casos de fracasso, tá? Né? Enfim, não preciso citar aqui, tem muitos deles, faz parte do processo, né? De acertos e erros. Mas, assim, só para resumir essa história, essa empresa teve uma valorização das suas ações, né, de mais de 5.000%, tá? Um negócio assim astronômico, né? Você olha a curva de crescimento e de valorização dela, tanto que esse braço de Corporate Venture Capital, no final, hoje, acho que vale mais de 100 vezes mais que o grupo original, a empresa Nossa, original, que eles até falaram, bom, peraí, o negócio do nosso original ficou muito pequenininho, o CVC ficou tão grande que eles até separaram hoje, inclusive deram até outro nome, fizeram uma outra listagem, porque tinha uma confusão, né? Pô, mas é uma empresa de mídia, agora o negócio ficou tão grande. Você vê que é uma estratégia que até, assim, eu diria ser até um caso excepcional, não é? Não digo que isso vai acontecer com todo mundo, mas mostra o potencial. Mas, novamente, eles tiveram consistência, tiveram perseverança, visão a longo prazo, criaram um braço dedicado para isso. Tudo isso que eu falei, eles seguiram a cartilha exatamente e por isso que tiveram resultados tão positivos. legal. Eu acho que você deu uma boa referência aqui do que é e do que não é, então não tem que ser CVC, né? Entendemos aqui que, pelo menos, pude compreender que CVC ele não é uma estratégia financeira, porque a empresa tem dinheiro em caixa e vamos ver o que a gente faz com esse dinheiro. Ele não é um projeto de uma área de inovação apenas, ou seja, o CVC ele tem que estar baseado numa visão estratégica da empresa. Aí eu volto lá para aquele case da Dupont que foi visionário, né? E justificou, mesmo sendo 100 anos atrás. Então, assim, ele tem que estar baseado numa estratégia de negócio, uma visão de negócios mesmo da empresa. E uma visão de negócio a gente sempre tem que olhar longo prazo, né? É, perfeito. Eu acho que a gente tem aqui um bom caminho. Quem não sabe, quem não entendeu, quem achou que CVC era só mais é um modelinho de investimento aí, já entendeu que a coisa não é tão simples assim. E como você falou, né, Cássio? É, receita para dar errado é achar que o negócio é simples, faz aí, põe para alguém fazer, toca, e é receita para dar errado. Ou com os objetivos, sem uma estratégia, um objetivo claro, né? Apenas com o objetivo de resultado aí de curto prazo, deu certo, não deu, enfim. E uma outra coisa importante que entendemos também é que o relacionamento com o ecossistema de startups é outro. Então, você, empresa, criou o seu CVC, só que você vai se relacionar com o startup, que é uma outra cultura, é um outro tipo de gestão. São dois conflitos de dois mundos ali, né? Aí agora deixa você me explicar e dar exemplo disso, porque a gente tem o mundo corporativo com o mundo startup, que é outra coisa. Aí você tem um choque ali de dois modelos de gestão, dois mundos, duas culturas totalmente diferentes. Como que lida com isso? Exatamente, Márcio, o que você falou. É um desafio grande essa questão, porque eu lembro que dos primeiros clientes que eu atendi, né? Eu lembro que uma conversa começou assim: a gente me chamou lá para bater um papo, a gente queria algumas startups, que eu indicasse algumas startups que eles queriam apresentar para os executivos deles lá, uma grande empresa, né? Para eles conversarem sobre verem, fazer alguma coisa juntos, tal. Aí eu olhei para ele e falei: olha, deixa eu te falar, eu indico com prazer, não tem problema aqui, já seleciono para você, né? Só deixa eu perguntar uma coisa para você. Os executivos já conversaram com alguma startup, né? Algum empreendedor assim? Não. Não, não, por quê? Eu falei, bom, tudo bem, eles vendem jeans, camiseta, porque você não deixa. Começa assim, com uma coisa bem básica, já faz muitos anos, né? Quando Uhum. ainda o dress code ainda das corporações era mais formal, né? E não, aqui na executiva, todo mundo, né, terno, gravata. Você acha que dá para? Olha, acho meio difícil, Pedro. Não é que é exatamente gravata, não. Assim, tu falou uma coisa bem óbvia, parece ridícula,
mas que é fato, né? Naquela época E é era. dessas coisas que você pega, né? Que você Aí a sente segunda onde coisa está que o eu perguntei problema. para ele, a segunda coisa que eu falei para ele, olha, me diz uma coisa, vocês estão pensando o quê? Contratar, investir em startup, né? Não, investir não, não, porque eu falei, o empreendedor sabe fazer pitch para captar investimento, né? Ainda mais para vocês, uma empresa tão reconhecida no mercado, né? Tão capitalizada, se prepara que o cara vai vir aqui pedir dinheiro, tá? Aí, não, a gente queria só fazer algum negócio, mas podemos fazer algum negócio juntos. Ah, é negócio, tá? Me fala uma coisa. Quais são os requisitos do seu departamento, né, de suprimentos, de compras aí para contratar uma empresa? Aí ele pegou lá na hora. Não, cara, não precisa muita coisa, tem que ter no mínimo 5 anos de balanço auditado. Eu falei, bom, primeiro que startup muitas vezes nem tem 5 anos, né? Começa por aí, né? Balanço auditado, talvez algumas maiores, tal, comecem a ter, né? Mas eu falei, vai ser exceção, tudo bem para você? Aí caiu a ficha para ele realmente que eles não estavam nada preparados para conseguir se relacionarem, né? E aí essa Interessante. história, estou contando porque na verdade não fui nem lá para vender nada, e o cara no final ele pegou, pô, Cássio, me ajuda aqui, vai, vi que eu não entendo nada dessa história, vamos construir isso juntos. Aí, enfim, comecei essa jornada aí, entendeu? Então eu estou contando essa história muito para mostrar, né? Talvez exagerando até um pouquinho aqui, né? Na forma, né? Não foi exatamente assim, literalmente como eu estou falando aqui, né? Mas só para vocês entenderem de uma forma muito simplificada também, porque a coisa, na realidade, é um pouco mais, vamos dizer, sutil, né? Uhum. De que realmente, né, tem uma distância de cultura gigantesca, né? E se você não trabalhar, e de trabalhar os dois lados, não é só a corporação também, viu? Os empreendedores também foi a provocação que eu fiz. Precisam preparar os empreendedores, né? Então, eles sabem fazer pitch para captar investimentos. Você não quer investimento, você quer o quê? Gerar, fazer co-inovação? Legal. Então, vamos trabalhar esses empreendedores, preparar eles. Como é que se faz uma co-inovação, entendeu? Uma corporação. Então, vamos trabalhar os dois. Tem que os dois se prepararem para aí sim sair negócio. E deu muito certo nesse programa. A gente começou, construiu e foi um programa de super sucesso depois, mas fazendo essas preparações antes. Legal. Muito bom, obrigado. E, Cássio, acho que aqui você começou falando uma coisa que eu entendo e eu queria te ouvir, né? Que é essencial para um CVC, essencial para a inovação dentro do mundo corporativo, que é a participação da alta direção, né? Você trouxe falando, olha, a alta diretoria me chamou, a gente conversou, eles queriam conversar com startups, porque também existem projetos, né? Já ouvi muito disso. Ah, faz ali uma área, chama um gerente, né? Põe um estagiário para ajudá-lo. Às vezes o presidente está interessado, né, em fazer inovação e ajuda um pouco, mas se muda de repente uma diretoria, uma presidência e vai para outro lado, onde não existe mais esse interesse, isso também acaba sendo um grande ofensor, eu imagino. Faz Sem sentido. dúvida. Total, Thiago. Como a gente falou já, né? Isso são estratégias de médio e longo prazo. Elas têm que ter uma continuidade que vá além das pessoas, né? Porque isso é normal, natural. Hoje em dia, a gente sabe que as empresas passam por, né, um turnover maior, né? Seja os executivos colaboradores, mas eu digo assim, a estratégia ela tem que estar acima disso tudo. Por isso que assim, né, o surgimento disso, ele tem que vir, quando a gente fala alta direção, se for uma empresa com figura de controladores, às vezes os sócios, fundadores, os sócios da empresa, entendeu? Ou se não é do conselho, enfim, tem que ser aquele que realmente comanda a empresa e com a visão de longo prazo, né? Ele tem que definir essa estratégia tem que estar acima de qualquer pessoa, né? Ela tem que ter a sua continuidade, né? Independente se muda uma pessoa ou não muda, e também tem que ter o comprometimento da empresa, comprometimento efetivo, não é? Como você falou, às vezes a gente vê casos assim, né? O presidente já tem interesse, põe lá, designa, sem desmerecer, o estagiário pode gerar muita inovação. Agora, ele só vai gerar inovação se ele tiver recurso para fazer, tiver conhecimento, né? Então tem que dar capacitação, tá certo? Tem que dar acesso, né? Enfim, ele tem que ter a habilidade, né? Tem que ter ali né, um verdadeiro comprometimento da alta direção para que ele possa fazer aquilo acontecer. Aí ele vai fazer, garanto para vocês. Agora, como você falou, não, vamos lá, vamos começar a fazer alguma coisa lá, ver o que dá. Não vai dar, gente, garanto para vocês, entendeu? Tem uma empolgação inicial, é normal. Eu até coloco, eu fiz um gráfico uma vez, né? Que é ilustrativo, né? Tá no livro lá também, que é o gráfico da emoção da inovação, né?
Então eu começo assim, a curva lá no começo, não, inovar, vamos inovar, legal, bacana, né? Tal, aquela motivação inicial. Aí quando começa a fazer as coisas, vê que as coisas são meio difíceis, aí fala, a motivação vai caindo, aí não dá certo, acontece a primeira coisa, dá errado, aí a motivação cai, 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 cai. Aí fala, aí tem um momento que é o vale da morte, né? É assim, ou tem uma injeção, tipo, né? E aí vem da outra direção, tem que dizer, não, vamos lá, vamos fazer, tá aqui os recursos que você precisa, não tem problema ter dado errado, e vou investir mais, pelo contrário, vamos investir mais, vamos mudar as coisas que precisam mudar, aí você consegue retomar e aí sim depois colher os resultados. Que infelizmente acontece que se não existe esse comprometimento firme, o negócio morre, literalmente, né? Então, é muito comum você ver muitos programas de inovação que surgem, né? Você só fazer uma pesquisinha aí no Google aí, programas de inovação aí, pega uns programas aí que surgiram há 4, 5 anos atrás e vê quantos que hoje ainda estão ativos. Aí você vai descobrir quantos, né, que acabaram morrendo aí nesse vale da morte que eu falei, entendeu? Tem muito programa de inovação ou até outras iniciativas que nascem nas empresas só por causa daquele indicador de vaidade, né? As pessoas querem Infelizmente acontece também, dizer né? que Acontece fez, muito. dizer Não que porque o concorrente teve. está fazendo, eu preciso fazer também, entendeu? Mas sem uma estratégia por trás bem Isso, estruturada, entendeu? E isso, gente, é fadado ao fracasso. exato. Infelizmente, vai ser um dinheiro, né, jogado fora, literalmente, entendeu? Então, eu falei, isso é um dinheiro caro, né? Muitas vezes, porque o dinheiro que você joga fora é um dinheiro caro. Sim, Às vezes fala, tem que investir mais, eu tenho que investir mais, mas esse investimento maior é o recurso que vai te dar retorno efetivamente. Então, esse vai ser um dinheiro no final barato. exato. Tá bom. Cássio, a gente está indo para o final aqui já. Hoje eu vou fazer aqui a figura do timekeeper aqui. É, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela aula que você deu aqui. Tá bom, já eu deixo aqui meu agradecimento a todos que nos acompanharam também até aqui. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo as informações do Cássio, da Anjos do Brasil, para o livro, enfim, você vai conseguir ter todas as informações aqui. Mais uma vez, Cássio, muito obrigado, tá bom? E a todos que nos acompanharam também, já deixo aqui meu agradecimento. Eu que agradeço, Márcio, você, o Thiago, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, super importante, né? De disseminar esse conhecimento para que a gente tenha, como eu falei, mais os casos de sucesso para relatar, né? Eu falei, até o livro, eu sempre falei, escrevi no livro, falei, eu quero que esse livro seja um livro vivo, tá? Eu quero estar adicionando casos, estudos de casos, assim de fracassos também, porque a gente é para aprender Sim, com fracasso, né? exato. Continuamente, né? Então, aí deixa aí a provocação aí para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui. Se você tiver um caso de CVC, enfim, que você queira, compartilha comigo também. Quem sabe a gente não inclui você no livro aí junto na próxima edição, né? Para a gente ter aí o livro cada vez mais atualizado e com mais casos aí para contar para todo mundo. Muito bom. Super legal. Cássio, muito obrigado. Realmente foi mais uma aula aqui de MBA, como a gente costuma dizer. Foi um prazer poder te receber e escutar tanto conhecimento e, né, poder aqui compartilhar com quem nos acompanha também todo esse seu conhecimento. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado também. Quem está nos seguindo até agora, aproveita já pedir, segue a gente, compartilhe, deixe seus comentários, manda um comentário para o Cássio que a gente compartilha com ele, ou vai na rede, né, do próprio Cássio aqui diretamente, que a gente vai deixar os links e mande comentário para ele. E a gente se vê no próximo debate no café.